Antes disso, eu quero lembrar você que nós estamos hoje lançando uma grande campanha de oração e jejum parcial para todos os membros desta igreja e para todos os cristãos que quiserem nos acompanhar. É uma jornada de 50 dias de oração, da Páscoa até o Pentecoste, de hoje, dia 12 de abril, até o próximo dia 31 de março. Até o próximo dia 31 de maio, nós estaremos nessa grande campanha de oração. Ore conosco, participe do nosso relógio de oração, participe dos nossos momentos de oração. Ore na sua casa, ore por você mesmo, pela sua família, ore pela igreja, ore pela cidade, ore pela nação. Encorajo você a participar conosco dessa grande campanha de oração e de jejum nesses dias. É uma caminhada em direção ao Pentecoste. Sim, tudo que nós estamos passando, atravessando esses dias difíceis, vai passar. A provação vai passar. E Deus vai dar dias infinitamente melhores. É a nossa expectativa e esperança. Vamos à palavra nessa hora. Hoje, agora à noite, a parte 2 do mesmo tema que foi pregado de manhã. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Eu quero só explicar, tivemos uma pequena queda de energia aqui, que durou em 5 minutinhos, a gente ficou fora do ar, mas eu agradeço você que insistiu e está aí de volta nos assistindo. Deus seja louvado pela sua vida, vai valer a pena nós adorarmos juntos. E deixa eu dizer uma coisa, os bancos aqui estão vazios, como você pode ver, mas quero lembrar também, a cruz de Jesus está vazia, o sepulcro de Jesus está vazio, mas a igreja está viva e ativa, como o nosso Senhor e Salvador está vivo. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a continuar firme e perseverante na obra do Senhor. Sim, a ressurreição de Jesus Cristo foi o maior evento da história da humanidade, porque Jesus foi o único que ressuscitou com o corpo glorificado, eterno, o Jesus que ressuscitou para sempre. E por causa da ressurreição de Jesus, nós temos esperança, da nossa esperança e certeza absoluta da nossa vitória sobre a morte e da nossa ressurreição. Ou seja, ao ressuscitar dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte para sempre, venceu o inferno. Ou seja, e Ele tirou do diabo todo o poder que ele tinha sobre a morte e garantiu para nós a eterna ressurreição e vida eterna com Ele mesmo na glória do céu. Eu quero encorajar você a olhar para a ressurreição de Jesus como algo que também acontecerá com você, porque Deus te ama e tem para você a vida eterna com Ele mesmo. Nós não adoramos o Cristo que viveu e morreu e está pregado em um crucifixo. Não, nós não adoramos. Nós adoramos o Cristo que morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. O seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Nós adoramos o Cristo glorioso. Nós não adoramos o Cristo vencido. Nós adoramos o Cristo que é mais que vencedor. Nós adoramos o Cristo que é o Senhor da história. Nós adoramos ao Cristo que está à direita do Pai. Aquele que veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Aquele que nos ama e intercede por nós. Sim, nós adoramos a Jesus como o nome que é sobre todo nome em todo o universo. Nós adoramos a Jesus porque nós reconhecemos que Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas. Nós dobramos os nossos joelhos diante dEle, porque Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Sim, para que diante do nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus o Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Se você está em Cristo, olha bem para mim, se você está em Cristo, o seu destino final não será a sepultura. Seu destino final não será a sepultura, o túmulo frio. Seu destino final não é a sepultura ou o cemitério. Seu destino final é a ressurreição e a glória do céu com Cristo Jesus por toda a eternidade.
Seu destino é a glória da eternidade. Seu destino não é a morte, seu destino é a vida. Sim, porque o Senhor da vida venceu a morte, e por causa da vitória dele sobre a morte, eu e você temos a garantia da vida eterna. Então, seu destino não é a morte. O que te aguarda ali na frente não é a morte. Sim, a morte já faz parte do seu passado. A morte faz parte do seu passado. Quero dizer isso a você. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Sabe porque João capítulo 5, verso 24, João 5, 24 diz assim para a gente: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. O que está na minha frente é a vida eterna. O que está na sua frente é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso amado Senhor. A morte já faz parte do nosso passado, porque nós já passamos, espiritualmente, nós já passamos da morte para a vida. Aleluia. Eu quero encorajar você, permaneça firme no Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não será em vão. Em primeiro lugar, quero lembrar você hoje à noite, o túmulo vazio, o túmulo de Jesus vazio, é o berço da fé cristã. O túmulo de Jesus vazio é o berço da fé cristã. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, de 3 a 8, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aí Paulo começa a enumerar várias pessoas a quem o Cristo ressurreto se apresentou, com quem ele falou, como ele conviveu. Hoje de manhã, na mensagem de manhã, eu passei desde as profecias, as aparições do Cristo ressurreto, e eu estava dizendo de manhã que foi a convivência dos discípulos, dos primeiros discípulos com o Cristo ressurreto, que fez com que eles dessem as suas vidas, morressem como mártires por amor a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você: a morte de Jesus Cristo na cruz não foi surpresa para Deus, o Pai, muito menos para Jesus. A morte de Jesus na cruz foi uma agenda do Pai, foi uma agenda de Deus, foi uma agenda da eternidade. A Bíblia diz para a gente em Apocalipse 13 que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se antes de Deus criar todas as coisas, na agenda de Deus, quando Deus programou criar o homem, ele sabia que o homem ia pecar, mas ele tinha a resposta: enviar o seu Filho como resgatador, como libertador, como salvador da humanidade perdida. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, diz Paulo, segundo as Escrituras, mas ressuscitou para a nossa justificação. É o que Paulo escreve aos Romanos. A ressurreição de Cristo foi uma agenda, portanto, do céu, não foi a agenda da terra. Os homens podem até ter feito alguma coisa lá, mas como os judeus, os romanos fizeram, aquilo é claro, eles fizeram, mas aquilo fazia parte de uma agenda do céu. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Em João 10, verso 17, Jesus disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu espontaneamente a dou. E ele disse: eu recebi esse mandamento do meu Pai, eu dou a minha vida e depois eu vou retomá-la. Jesus veio e ele morreu espontaneamente na cruz, e ele diz: eu tenho autoridade para dar minha vida, eu tenho autoridade para retomá-la. Ele disse: essa ordem eu recebi do meu Pai. Então os soldados romanos sim prenderam Jesus, sim chicotearam Jesus, sim fizeram tudo aquilo, sim. Os judeus foram, os líderes religiosos judaicos foram usados para a morte de Jesus, sim. Mas a morte de Jesus, ela foi uma morte substitutiva. Ela substituiu a minha morte e a sua morte espiritual. A cruz era minha e era sua por causa dos nossos pecados. A morte de Jesus foi uma morte vicária. Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. A morte de Jesus foi inclusiva. Nós somos incluídos naquela morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, Paulo vai escrever aos Romanos, ele diz: sabendo isso, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, o nosso velho estilo de vida, a nossa velha maneira de viver, não foi crucificado lá na cruz também com ele, nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades, estava sobre ele, e por isso, pelas suas pisaduras, diz Isaías, nós fomos sarados. Sim, por causa do sacrifício de Jesus,
nós somos reconciliados com Deus o Pai, nós podemos ter paz com Deus, por causa do sacrifício, nós somos justificados por Deus, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos a própria justiça de Deus. E aí a Bíblia diz: Jesus ressuscitou para a nossa justificação. É claro, você sabe que o Cristo ressurreto apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, ministrou, encorajou, comeu com eles, ensinou, deu os últimos mandamentos e disse que eles deviam permanecer em Jerusalém até que eles fossem batizados com o Espírito Santo e com poder, até que eles fossem revestidos do poder do alto pelo Espírito Santo. E isso aconteceu, e no poder do Espírito Santo a igreja se expandiu e chegou até nós. Aleluia! A segunda coisa que eu quero enumerar é Paulo, aqui nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele dedica um capítulo todo, é um capítulo longo, e Paulo dedica o capítulo todo para nos ensinar sobre a ressurreição de Jesus, e depois ele começa a ensinar sobre a nossa ressurreição. E uma das coisas que Paulo disse em 1 Coríntios, ele vai dizer para a gente algo bem interessante. Ele diz, olha, 1 Coríntios 15, de 12 a 19, o apóstolo está dizendo assim, olha, se Jesus, o resumo é isso, se Jesus não ressuscitou, então a vossa fé é vã. Se você não crê na ressurreição, a fé é vã. Se não há ressurreição, ele disse, então nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Paulo começa escrevendo, ele diz, ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns de vocês que não há ressurreição dos mortos? Ele diz, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a nossa pregação, é vã a fé de vocês. Ele disse, o que vocês estão fazendo é coisa de falsos testemunhos. Porque nós temos conservado, ele diz, contra todos os outros argumentos, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. Ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, ele diz, então Cristo ressuscitou. Paulo está argumentando ou contra-argumentando algumas crenças que vinham dos gregos lá na cidade de Corinto. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. E ainda vocês permanecem nos pecados. Porque o que nos justifica, o que nos purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas Ele ressuscitou para a nossa justificação, é o ensino bíblico. E aí ele diz ainda mais, os que morreram em Cristo, eles pereceram então, se não há ressurreição. Ou seja, Paulo está dizendo, se não há ressurreição, então não há esperança. Ele diz, se a nossa esperança, se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, ele diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a ressurreição não é algo que aponta para essa vida, a ressurreição aponta para a eternidade, a ressurreição aponta para a glória, a ressurreição aponta para a nossa vida eterna, para todo sempre na habitação do nosso lar eterno, com toda a família de Deus, com toda a glória da eternidade. Por que Paulo está fazendo essa argumentação? Porque os gregos acreditavam na vida após a morte, porém eles não criam na ressurreição dos mortos. Por isso que Paulo usou toda essa argumentação para dizer, olha, então se vocês não acreditam na ressurreição, a fé de vocês é em vão, ou é vã. Mas Paulo afirma, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele diz, por isso há esperança, por isso há segurança, por isso há convicção. E nós cantamos agora há pouco um dos hinos bem conhecido no Brasil, que tem sido relembrado esses dias em tantos lugares, que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sim, você está em casa. E agora já está fazendo um mês que estamos em casa, desde o dia 16 de março, não é isso? Nós estamos aí, né, nesse isolamento aí. Eu quero dizer uma coisa, eu espero que Deus tenha conseguido chamar a sua atenção, que Deus permitiu que você ficasse em casa, para que você olhasse para Ele. E eu me alegro muito, porque hoje eu estava ouvindo um dos homens de Deus falar, ele estava dizendo que nesse período cresceu 40% aqui no Brasil, a procura de pessoas pelas igrejas, pelos cultos, por mais de Deus, para pessoas interessadas em ouvir mais a verdade da palavra de Deus. Sim, meus amigos, o que estamos vivendo nesses dias não é o fim, não é não, mas é o princípio das dores. E eu quero encorajar você, permaneça firme, porque a Bíblia diz em Mateus 24, aquele que perseverar
até o fim, esse será salvo. Persevere na fé, permaneça firme, vá até o fim. Terceira coisa que eu quero enumerar, bem rápida: a ressurreição de Cristo é a garantia da minha e da sua ressurreição dentre os mortos. Eia, eu vou repetir: a ressurreição de Cristo é a garantia da minha e da sua ressurreição, ou seja, é a garantia da nossa ressurreição. E Paulo continua e ele diz, a partir do versículo de número 20, olha o que Paulo continua dizendo: mas de fato, 1 Coríntios 15, 20 agora, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que morreram, dos que dormem. É a linguagem carinhosa. O próximo versículo vai dizer: visto que a morte veio por um homem, ou seja, através de Adão entrou o pecado e a morte, mas também por Jesus Cristo, o homem, veio a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo: em Adão todos pecaram, em Adão todos morrem, em Jesus todos podem ter vida. Aleluia! Em Jesus você pode ter vida, vida plena aqui na terra, e vida eterna na glória da eternidade com Deus o Pai e com os seus anjos. Estão todos os salvos, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Por causa do pecado de Adão, a morte entrou e a morte passou a todos os homens. Paulo escreve isso em Romanos também, capítulo 5, de 12 a 18, e ele vai dizer: por um homem o pecado, por Adão o pecado, em Jesus a vida. Em Adão o pecado, em Jesus a vida. Em Adão a morte, em Jesus a ressurreição e a vida. Aleluia! E aí ele diz: cada um porém a sua própria ordem. Cristo as primícias, ou seja, o primeiro que ressuscitou em glória. Depois os que são de Cristo, quando ele aponta na sua vinda, quando no dia da volta de Jesus, é o que diz o verso 23. Então virá o fim, Paulo diz, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aleluia! E aí Paulo continua falando. Próximo versículo, Paulo vai dizer assim agora: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Próximo versículo, e diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Por enquanto a morte continua ceifando pessoas em todo o mundo. Desde que esse culto começou, muitas pessoas já morreram, talvez até alguns milhares de pessoas. Sim, morrem no mundo todo, mais de 100 pessoas por minuto. Mas nascem também o dobro disso, ou quase o dobro disso. Por isso que a população continua crescendo. Mas eu quero dizer uma coisa: Paulo diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí é bem interessante, porque a grande luta desde Adão até hoje é vencer a morte. Por mais que a ciência tenha avançado, por mais que a medicina tenha avançado, ainda não conseguimos vencer a morte, e ela vai reinar até o dia da volta de Jesus. Então o diabo, o Satanás, o capiroto, a besta, o anticristo, o falso profeta, todos os seus demônios, todos os perdidos irão para o lago de fogo, e a morte irá para o lago de fogo. É o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21. É o último inimigo a ser destruído, é a morte. Paulo então escreve que Jesus foi as primícias do que já morreram, porque ele foi o único que ressuscitou, como eu disse, com o corpo glorificado. E nós que estamos em Cristo ressuscitaremos no último dia com um corpo igual àquele que o Senhor Jesus se levantou dentre os mortos. A história da Páscoa, presta atenção, a história da Páscoa de Jesus não terminou com o funeral, nem terminou na sepultura. A história da Páscoa terminou com a ressurreição e a celebração da vida. Ei, olha para mim, a sua história não vai terminar com o funeral, a sua história não vai terminar no cemitério, a sua história não terá fim, porque você estará na glória da eternidade com Cristo Jesus, o Senhor. Cristo ressurreto hoje é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, reinando soberanamente sobre todos os seus inimigos. Mas ele diz: o último inimigo é a morte continua sendo inimigo. Eu quero dizer uma outra coisa a você: se você crê na ressurreição de Cristo, e na sua ressurreição, e na vida eterna, preste atenção nisso. Se você crê na ressurreição de Jesus Cristo, e você crê na sua própria ressurreição, deixa eu te dizer uma palavra muito séria: o seu estilo de vida precisa ser diferente.
Você precisa sair do pecado, toda sorte de pecado. Você precisa sair de toda sorte de vício. Você precisa ter um estilo de vida diferente. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34, Paulo escreve assim: não vos enganeis, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. E olha o que Paulo diz: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não andem no pecado. Ou seja, saia do pecado, não pequem. Porque aí ele diz: alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E ele diz: eu falo isso para a vergonha de vocês. E Paulo está dizendo: evite as más companhias, evite as más conversações. Se você crê em Jesus, e se você está se preparando para a ressurreição no último dia, ou para a volta iminente de Jesus, Paulo diz: então saia do pecado. Saia da companhia de pessoas que andam no pecado. Pare com as más conversações. Repito, se você crê na ressurreição de Cristo e na sua própria ressurreição dentre os mortos, então evite as más companhias, evite as más conversações, saia da fofoca, fique longe do pecado, tenha um estilo de vida completamente santo, mantenha a sua mente nas coisas do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3, de 1 e 2 vai dizer: pensem nas coisas lá do alto. Pensem, você tem que, eu e você que esperamos a volta de Jesus, ou a ressurreição dos mortos, temos que viver com os pés na terra, mas a mente e o coração lá na eternidade. Aleluia. A outra coisa que eu quero enumerar para você é uma explicação de Paulo. Paulo dá uma explicação lógica, usando uma série de figuras que a gente conhece, figuras da plantação, da natureza. Então Paulo escreve o seguinte, eu quero olhar com você agora a partir do verso 35 até o verso 49. Paulo faz duas perguntas e ele responde as duas perguntas. E eu quero trazer as duas perguntas de Paulo para você hoje à noite. A primeira pergunta é: como ressuscita os mortos? É uma interrogação. A segunda interrogação: e com que corpo vem? Olha que interrogações interessantes. Olha como é que a Bíblia responde: como ressuscita os mortos? E a segunda: e com que corpo eles vêm? Aqueles que morreram em Cristo, lá já estão, muitos estão lá desde o primeiro mártir, lá desde Estevão, o primeiro mártir. Aí Paulo agora vai responder: como esses mortos em Cristo vão ressuscitar? Aí ele vai dizer a partir do verso 35. Verso 35 de novo, olha: mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Olha que Paulo diz. Aí ele dá uma dura logo na igreja. Ele chama os crentes lá de Corinto de insensato. Ele diz: insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Quem entende de agricultura sabe que quando coloca a semente no pó da terra, ela morre, e aí que ela brota. E Paulo está dizendo: é isso que precisa acontecer com o nosso corpo quando nós morremos. É colocado no pó da terra. Ele diz: mas depois vai ressuscitar, e vai ressuscitar não como foi semeado. Ele começa a explicar que assim como aquela semente, quando ela brota, se por exemplo se for um grão de milho, quando ela morre, ela brota, nasce um lindo pé de milho. Se for arroz, a mesma coisa; se for trigo, a mesma coisa; seja qual for a plantação. E Paulo continua: o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, ele diz: não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ele diz: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dá a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. E ele continua: nem toda carne é a mesma. Ele diz: porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, nós sabemos disso. Outra é a carne das aves, outra é de peixes. E Paulo continua. É bem interessante essa explicação dele, porque fica muito claro como a luz é a palavra de Deus. Ele diz também: há corpos celestes. Olha o que Paulo diz: corpos celestes e corpos terrestres. E ele diz: e sem dúvida, uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. E ele continua explicando com coisas que nós conhecemos da natureza, do universo. Uma é a glória do sol, diz Paulo; outra é a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. Paulo, ele está olhando para as coisas que a gente conhece, para que a gente possa entender a doutrina da ressurreição. Pois assim também, diz Paulo, é a ressurreição dos mortos. Olha o que ele diz, aí é bem forte essa palavra. Ele diz: você sepulta um corpo na corrupção, ressuscita em incorrupção. Ele diz: sepulta-se em desonra, ressuscita em glória; semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Ele diz: sepulta o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual.
Ele disse: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aleluia, pois assim está escrito. E ele volta a falar a diferença entre Adão e Jesus Cristo. Ele diz: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante, é aquele que dá a vida. Ele diz: não é o primeiro espiritual, e sim natural. Ele diz: Adão é o homem natural, mas Jesus é o espiritual. E ele continua falando a diferença entre Adão e Jesus. Ele diz: o primeiro homem foi formado da terra, então ele é terreno. O segundo homem, que é Jesus, veio do céu. Aleluia. E ele diz: como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, então nós também seremos como ele é. É o que Paulo diz: celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, nós devemos trazer também a imagem daquele que é celestial, o Senhor Jesus Cristo. Que palavra, que explicação do apóstolo Paulo sobre essa doutrina tão importante, tão necessária para a vida da igreja hoje. Porque se você desconhecer isso, você vai começar a achar que vai servir a Jesus só para esse tempo, só para essa vida. E Paulo disse: se for assim, não há esperança. Como eu disse, ele usa as mais diferentes figuras. O que Paulo está dizendo é que quando a gente sepulta uma pessoa, é o corpo corruptível. Então, às vezes o câncer acabou com a pessoa, a enfermidade, os mais diferentes problemas. Milhares e milhares de pessoas morrem no Brasil com câncer por ano, muitos milhares que morrem com tantos outros problemas fisiológicos. Então, o que Paulo está dizendo? Esse corpo, essa barraca temporária, ele chama em 2 Coríntios 5:1, ele chama esse corpo de barraca temporária. Ele está dizendo que essa barraca temporária é corruptível, é frágil, é fraco e é mortal. Por isso ele é sepultado em desonra. Ele disse: mas o corpo da ressurreição é incorruptível. Escute isso: é incorruptível, é jovem, é forte, é imortal, glorioso, espiritual, eterno, perfeito para todo o sempre e eternamente. Aleluia! Vou repetir, porque isso precisa trazer esperança para você. Quando sepultamos uma pessoa, hoje mesmo alguns amigos vão sepultar uma pessoa muito querida aqui na cidade, muito ligado aos familiares da igreja. E quando sepultamos uma pessoa, repito, é o corpo corruptível, é o corpo frágil, fraco, mortal. Mas no dia da ressurreição, esse mesmo corpo ressuscitará incorruptível, jovem, forte, imortal, glorioso, espiritual, eterno, perfeito para todo sempre e eternamente. Os mortos salvos, ressuscitados, terão um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, quando foi levantado dentre os mortos. Eu quero dar uma palavra a você, que é um ganhador de almas. Os discípulos de Jesus, que são ganhadores de almas, sabe o que a Bíblia diz? Que eles vão brilhar na eternidade. O seu corpo vai brilhar, como diz Jesus, que o seu rosto é como o sol ao meio-dia. Os discípulos ganhadores de vidas para Jesus, quando ressuscitados dentre os mortos, quer dizer uma coisa: você terá um corpo glorioso que vai brilhar como as estrelas no firmamento. É o que Jesus disse, que é aqueles que são servos dele, que trabalham, que são ganhadores de alma, vão brilhar como as estrelas. O seu futuro é o brilho da eternidade, é o brilho de Cristo em você. Aleluia. Por isso eu repito: o teu destino não é o cemitério, o teu destino é a glória da eternidade. Aleluia. Aí vem uma última coisa que eu quero enumerar, que talvez você esteja perguntando: pastor, quando é que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Quando é que vai acontecer? Bom, Paulo já explicou, e Jesus disse isso também no Evangelho de João, e disse isso outras vezes, mas eu vou pegar a própria resposta do Paulo, que eu acabei de ler. Quando acontecerá a ressurreição dos mortos? Que tem como base central a ressurreição de Jesus. Quando acontecerá a ressurreição dos mortos? Resposta: na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos para o verso 50. Apóstolo Paulo, e aí eu estou concluindo a palavra dessa noite. O apóstolo Paulo, a partir do verso 50, ele começa a dizer algo muito poderoso. Ele está debaixo de uma revelação tão grande, de uma inspiração e revelação enorme, como nenhum outro escritor da palavra tinha tido essa revelação tão grande. Paulo diz: isto afirma, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Está dizendo, este corpo não entra no céu desse jeito. Ele diz, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Verso 51, eis que vos digo um mistério. Por que ele está dizendo mistério? Porque estava oculto até aquele tempo. Ele está dizendo, se vos digo um mistério, nem todos morreremos. Se dormiremos é uma linguagem carinhosa. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Paulo aí está apontando para o dia do arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados, e subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 52, Paulo diz, num momento, de que jeito? Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O corpo mortal vai ressuscitar imortal, incorruptível. E ele diz, e nós os vivos seremos transformados. Verso 53, Paulo continua, ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando isto acontecer, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Lembra que Paulo escreveu que a morte é o último inimigo, e Paulo agora faz algumas perguntas zombando da morte. Ele diz, onde está a morte, a tua vitória? A morte não tem mais vitória, ela foi vencida na cruz do Calvário. Jesus condenou a morte com a sua morte na cruz. Onde está a morte, o teu aguilhão? E Paulo agora, ele sombra da morte, porque agora ele está falando do momento da nossa ressurreição, com um corpo glorioso, eterno, espiritual, jovem, imortal, incorruptível, para todo sempre. Essa é a razão da nossa esperança. Por isso a morte, para os filhos de Deus, não é o fim. A morte não é o fim. Se você olhar para um filho de Deus no caixão, por favor, não diga que é o fim. E não é, e não será o fim. Sabe por quê? Quando o filho de Deus tomba nessa terra, ele se levanta na eternidade. Quando o filho de Deus tomba nessa terra, ele apenas deixou o mundo dos mortais e foi transferido para o mundo dos eternamente vivos, e apenas vai aguardar a ressurreição no último dia. A segunda vinda de Jesus Cristo é certa, irmãos, ela acontecerá em breve. Eu disse, nós já entramos no princípio das dores. Porém, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas nós podemos ser a geração do arrebatamento da igreja, a geração que não vai ter um funeral, a geração que vai vencer a morte. A morte só será vencida definitivamente no dia do arrebatamento da igreja. Naquele dia, o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Naquele dia, então se cumprirá finalmente: tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição dos mortos é a razão da nossa esperança, é a certeza da nossa vitória sobre a morte. E se você quer ter essa certeza, entregue a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A ressurreição de Jesus Cristo é a razão da nossa esperança e a certeza da nossa ressurreição. Isso deve nos impulsionar e nos encorajar a permanecer firmes e fiéis, sempre perseverantes na obra do Senhor. Paulo então conclui no verso 58 de uma forma magistral, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, porque o que nos aguarda não é a sepultura, o que nos aguarda é a glória da eternidade. Porque Jesus venceu a morte, nós também temos a certeza da vitória sobre a morte. Por isso quero convidar você aí agora, se levante aí no seu sofá, se levante aí da sua cadeira, coloque-se em pé, adore aquele que vive para sempre, juntamente com a nossa equipe agora.